Olá, turminha do quarto ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, para dar continuidade à nossa segunda unidade, na disciplina de português, vocês vão pegar o livro de vocês, Língua Portuguesa, e vão abrir na página 49 e 50, tá? Vocês vão ver que o assunto é bem parecido como a gente já está trabalhando no reforço de gramática, sinais de pontuação. No livro de gramática, a gente já está vendo sinais de pontuação 1 e sinais de pontuação 2. Hoje, a gente vai ver todos os sinais de pontuação, certo? Peguem aí o livro de vocês e acompanhem. Olha lá na página 49, sinais de pontuação. E aí tem 4 imagens que diz o seguinte, olha a primeira. Essa minha esposa é perfeita. Olha a frase de baixo. Essa minha esposa é perfeita. A de baixo, não quero bolo. E a última frase, não quero bolo. E aí a gente consegue ver nessas frases alguns sinais de pontuações que a gente vai ver separadamente o que é cada um e quando é que a gente vai utilizar, tá? E aí tem o seguinte, os sinais de pontuação exprimem ao leitor a ideia adequada da entonação e do ritmo da leitura presentes nos textos. Ou seja, os sinais de pontuação nos auxiliam na escrita das palavras. Entendido até aí? Sobre os sinais de pontuações. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, travessão, aspas e reticências. Vamos ver separadamente o que é cada um e alguns exemplos, tá? Olha lá no livro de vocês. Ponto final. Ponto final encerra uma ideia. Por exemplo, tem um exemplo no livro de vocês. Gosto de assistir a filmes. Ou seja, quando eu utilizar o ponto final, eu vou indicar o final de uma frase declarativa, afirmativa e negativa. Por exemplo, no livro de vocês tem aí, gosto de assistir a filmes. Mas a gente pode dar outro exemplo, como João saiu. Ponto final. Então, eu estou indicando o final de uma frase declarativa, afirmativa ou negativa, certo? Então, ponto final indica uma ideia, encerra uma ideia, como tem no livro de vocês. Outro sinal de pontuação é o ponto de interrogação. O que é o ponto de interrogação, tia? Olha no livro de vocês. O ponto de interrogação expressa uma pergunta. Como tem um exemplo no livro de vocês aí. Tudo bem com vocês? Se eu estou fazendo essa pergunta, tudo bem com vocês, eu estou utilizando o sinal de pontuação do ponto de interrogação. Então, toda vez que eu utilizar o ponto de interrogação, eu estou fazendo uma pergunta. Outro exemplo diferente do livro de vocês é, você viu o meu lápis? Aonde você mora? Certo? Então, o ponto de interrogação expressa uma pergunta, certo? Outro sinal de pontuação é o ponto de exclamação. Olha o sinal do ponto de exclamação aqui. O ponto de exclamação a gente utiliza nos finais das frases e quando a gente exprime surpresa, medo, espanto. E aí, tem um exemplo no livro de vocês. Que coisa feia! E utilizou o ponto de exclamação. Mas tem outros exemplos, como a gente viu também no livro de caligrafia, de gramática. E aí tem, parabéns. Quando a gente escreve, parabéns, e utiliza o ponto de exclamação, a gente está indicando espanto, surpresa, admiração, chamamento, ordem ou pedido, certo? Outro sinal de pontuação é a vírgula. Olha o sinal de pontuação da vírgula para a gente não esquecer. O que é a vírgula? A gente utiliza a vírgula para separar as palavras em uma enumeração. Nas datas, para separar o nome da localidade. E aí no livro de vocês, é usada para separar elementos de uma frase em uma sequência e para separar os elementos nas datas e endereços, em repetições de palavras e em enumerações. E aí olha o exemplo que tem no livro de vocês. Ontem, vírgula, eu fui à escola, vírgula. Depois a aula de música, ao ginásio, à casa de minha avó e só à noite voltei para casa.
Então, tem um exemplo aí, a gente consegue perceber aonde foi que a gente utilizou esse sinal de pontuação da vírgula, tá? Tem outro exemplo aí embaixo, ó. Joana, que vestia um lindo vestido, foi a primeira a chegar na festa. Então, nessa frasezinha, a gente também consegue perceber a utilização do sinal de pontuação da vírgula, tá? Quando a gente fala que utiliza para separar o nome da localidade, tem um exemplo aí, a terceira frasezinha, ó, que tem Goiás, vírgula, 11 de novembro de 2016. Então, se a gente for observar nessa frase aqui, ó, a vírgula ela é usada para separar as palavras em enumeração, nas datas, para separar o nome da localidade. E aqui a gente está separando, ó, o nome da localidade, Goiás, vírgula, 11 de novembro de 2016. Outro sinal de pontuação é os dois pontos, ó. Olha o sinal de pontuação, dois pontos. Para que serve esse sinal de pontuação, ó? Dois pontos são utilizados para introduzir a fala de uma pessoa na escrita e antes de uma explicação. E aí no livro de vocês tem um exemplo, ó. Retirou-se resmungando, dois pontos. Não tenho mais nada a dizer. Então, ó, os dois pontos, o sinal de pontuação dois pontos, indica que alguém vai falar quando queremos dar uma explicação e iniciar uma enumeração. Outro exemplo, ó. Gostaria de fazer algo diferente. Vou colocar aqui, para a gente ver um exemplo. Gostaria de fazer algo diferente. Dois pontos. Viajar. Também é um exemplo. E aí, outro exemplo que tem no livro de vocês também é o ponto e vírgula. Ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula e menor do que a do ponto final. E aí, ó, tem um exemplo no livro de vocês. Minha mãe me deu uma calça preta de aniversário a meu irmão, uma camisa branca. Ou seja, minha mãe me deu uma calça preta de aniversário a meu irmão, uma camisa branca. Então, a gente consegue perceber que nessa frase aí, ela utilizou o ponto e vírgula para dar uma pausa maior do que a vírgula e menor do que a do ponto final, certo? Então, ó, indica uma pausa um pouco maior que a da vírgula na leitura. Como outro exemplo, o rio está poluído. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, o rio está poluído. Ponto e vírgula. Os peixes estão mortos. Então, ó, toda vez que a gente for utilizar o ponto e vírgula, vai indicar uma pausa um pouco maior do que a vírgula na escrita e na leitura quando a gente for pronunciar. Outro sinal de pontuação é a travessão. Olha o sinal de pontuação da travessão. O sinal de pontuação da travessão é utilizado para indicar a fala dos personagens e separar frases intercaladas no texto. E aí, olha o exemplo no livro de vocês, ó. Foi bem aqui, disse Letícia, muito agitada. Assim que cheguei da escola, eu vi bem aqui. E aí, a travessão, ela indica a fala de alguém, como tem no exemplo do livro de vocês aí, de Letícia, que estava muito agitada. E assim que ela chegou da escola, ela viu alguém ali naquele local. E a gente tem outro exemplo também. Deixa eu colocar aqui, ó. Felipe olha quando a gente também pode utilizar o sinal de pontuação da travessão, que a gente está indicando a fala de alguém. Felipe, o que você está fazendo? Certo? E aí, outro sinal de pontuação são as aspas. Para que servem as aspas? Né? As aspas são utilizadas para indicar uma citação. E aí, ó, tem o exemplo no livro de vocês.
Enquanto eu comia aquele hambúrguer, eu pensava no que minha mãe dizia. Isso faz mal à saúde se comer demais, menino. Mas era tão gostoso. Então, a gente percebe aí, ó, que na parte que tem, ó, isso faz mal à saúde se comer demais, menino. É uma citação, tá indicando uma citação, tá? Então, a gente utiliza as aspas para indicar a fala ou o pensamento de alguém. E também tem outro exemplo. O menino pensou. Vamos colocar aqui, ó. O menino pensou. Sou forte como o papai. Então, ó, nessa frase está indicando a fala ou o pensamento de alguém, ó. O menino pensou, ó, abre aspas, sou forte como o papai, fecha aspas, certo? Outro sinal de pontuação são as reticências, ó. Esses 3 pontinhos aqui a gente chama de reticências. As reticências indicam uma interrupção ou hesitação do pensamento ou de uma fala. E aí no livro de vocês tem um exemplo, ó. Eu vou amanhã. Aí, reticências, eu acho. A gente também pode colocar outro exemplo, que a gente utiliza as reticências, como a gente viu agora, para interromper uma frase ou uma emoção demasiada. E aí, a gente também tem outro exemplo. Deixa eu colocar aqui, ó. Ana gosta de comprar bolsas, roupas, calças e reticências. Então, olha nessa frase. Ana gosta de comprar bolsas, roupas, calças. Então, ó, ela fez uma interrupção aqui na frase para não dar continuidade. O que é que ela gosta de comprar mais? Certo? Então, ó, a gente sempre vai lembrar que todos esses sinais de pontuação, certo? Eles vão sempre nos auxiliar nas escritas das palavras. Das frases, dos textos. Então, olha no livro de vocês. Todos os sinais de pontuação exprimem ao leitor a ideia adequada da entonação e do ritmo da leitura presentes nos textos. Então, ó, todos esses sinais de pontuação vão sempre nos auxiliar nas escritas das palavras, das frases, dos textos, certo? E aí, no livro de vocês, ó, na página 50, tem o seguinte, lá em cima, atividades, ó. A primeira questão. O que é que vocês vão fazer nessa primeira questão? Vão pontuar corretamente o texto abaixo. E aí tem um texto. Deixa eu ler o texto com vocês, ó. Deixa eu contar um pouco da minha rotina. Eu acordo, tomo banho e escovo os dentes. O café eu tomo às pressas para não perder o ônibus para a escola. Ontem mesmo ele passou mais cedo. E qual cara vocês acham que eu fiz? Terror. Eu gritei, até que o motorista ouviu e eu consegui pegar aquele ônibus fujão. Não é assim todo dia. Geralmente, eu chego cedo à escola, estudo, brinco, tenho a hora do almoço e depois eu volto para casa. Faço as tarefas, brinco até a hora do jantar, assisto a alguns desenhos na TV e então vou dormir. Eu acho a minha rotina bem legal. E você? Então, ó, nesse texto aí que fala da rotina desse garoto, vocês vão ver, tá sem pontuação nenhuma, sem nenhum sinal de pontuação. Vocês vão observar bem direitinho, vão ler e vai ver onde é que vocês precisam colocar esses sinais de pontuação. Onde é que você coloca o ponto final, ponto de interrogação, o ponto de exclamação, a vírgula, os 2 pontos, o ponto e vírgula, travessão, aspas e reticências. Nesse texto aí que a gente acabou de ler, vocês vão pontuar corretamente com todos esses sinais de pontuação que a gente viu, tá? E aí, ó, na segunda questão é o seguinte, coloque a vírgula corretamente. Na segunda questão, vocês vão esquecer esses sinais de pontuação e vão utilizar apenas a vírgula. Então, vocês leem direitinho e lembrem que a gente utiliza a vírgula para quê? A vírgula ela é usada para separar as palavras em uma enumeração, nas datas,
e para separar também o nome da localidade. Então, olha bem aí como é que a gente vai utilizar a vírgula na segunda questão, tá? Na terceira questão, vocês vão ler a tirinha abaixo, tá? E vão responder 3 questõezinhas aí, certo? E na quarta, vocês vão observar as imagens que tem aí embaixo esses 3 quadradinhos, ó. Esses 3 quadradinhos vocês vão observar na quarta questão. E aí, vocês vão escrever um diálogo criando uma história. E aí, quando vocês criarem essa história, vocês vão ter que utilizar todos esses sinais de pontuação que a gente viu hoje, tá? No PDFzinho também tem 5 questõezinhas sobre esses sinais de pontuações que a gente está vendo hoje e que a gente já viu também no livro de reforço de gramática, que a gente viu sinais de pontuação 1 e sinais de pontuação 2. E hoje a gente está vendo todos os sinais de pontuação, certo? Então, aí vocês respondem o PDF, capricha aí na letrinha, qualquer coisa, manda lá no grupo para a gente tirar a dúvida, tá? E qualquer coisa, estamos aí na interação para ver algumas questõezinhas do livro e também do PDF para respondermos juntos. Certo, quarto ano? Até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau!